os efeitos do último relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Será que esse relatório atrapalhou muito? Mas para falar a respeito destes assuntos, nós vamos conversar com Marcos Araújo, analista de mercados da Agrinvest, que participa ao vivo conosco pela internet. Marcos, obrigado pela sua participação, obrigado por estar aqui conosco. Marcos, nós vimos um relatório de oferta e demanda que numa safra chamada safra velha, 22-23, ali não se traz tantas alterações para a soja, traz alguma coisa em relação a milho, traz uma estimativa mais alta para milho aqui no Brasil, mas que para a safra nova, e aí é uma consideração muito mais de estatística, traz uma safra que deve ter estoques muito mais altos, mostra uma oferta crescendo bem mais rápido que demanda. O que nós podemos trazer de sentimento desse último relatório, né, trazer das informações dele, trazer de sentimento para a coisa real, para o mercado que nós estamos vivendo agora, para a soja e milho? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, muito boa tarde, Fabiano. Vamos lá, é o primeiro relatório de oferta e demanda da temporada 2023 e 2024. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estimou uma produção mundial com em torno de 410 milhões de toneladas, Fabiano. 40 milhões a mais que na temporada anterior. Então nós estamos falando de teto produtivo. Uma soja que os americanos estão plantando, até domingo os americanos estão plantados na soja 49%. Para o milho, eles estão com 65% da área plantada. Agora nós temos que monitorar as condições climáticas, se realmente vão se confirmar essa produtividade recorde para o milho e também repetir a maior produtividade da história da soja norte-americana. Porém, Fabiano, como a gente vinha alertando, realmente essa recuperação da produção mundial é um fator muito preocupante, porque preço alto cura preço alto. Nos últimos anos, esses aumentos do preço das commodities agrícolas trouxe para o sojicultor, que não sofreu com os efeitos do Laninha aqui na América do Sul, bons retornos financeiros. E a resposta disso foi o aumento de produção. Nessa temporada, Fabiano, o Brasil colheu a recorde 155 milhões de toneladas. Isso considerando com uma quebra em torno de 7 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul. Portanto, para o ano que vem, o USDA estimou o Brasil a 163 milhões de toneladas. É sim um teto produtivo coerente, uma vez que nós devemos também ter no Brasil um aumento da nossa área de plantio de soja. Porém, Fabiano, se já não bastasse isso, nós ainda chamamos a atenção o aumento da demanda estimada pelo USDA em 6% para a próxima temporada, mais de 21 milhões de toneladas. E na média dos últimos 10 anos, Fabiano, o crescimento da demanda mundial de soja é na ordem de 3,2%. Ainda para piorar, pode ser que nós tenhamos para frente uma revisão dessa demanda mundial, o que poderia repercutir nos maiores aumentos dos estoques. Portanto, é um ano difícil para a sojicultura mundial, que aqueles que têm os melhores custos de produção, maior eficiência logística, se sobressairão dessa crise que tem por vir. Marcos, e esses dados eles repercutem sobre os preços formados, a formação de preços, repercutem também a respeito do comportamento de mercado. Esse cenário, essas sinalizações, ela pode trazer alguma repercussão também na decisão do produtor rural em relação ao trabalho, em relação à sua campanha 23, 24, o que ele vai cultivar em primeira safra? Que é importante lembrar também que, apesar de tudo isso, nós temos ali uma cultura que normalmente traz uma rentabilidade que é muito boa para esse produtor, que já está totalmente estruturado para a produção de soja. Mas, de qualquer maneira, todos esses parâmetros, eles podem repercutir de alguma outra forma a tomada de decisões para ter outras culturas também sendo trabalhadas em primeira safra, olhando um número como esse, 163 milhões de toneladas e uma estimativa de demanda que cresceu, no caso da China, só 2 milhões? Fabiano, é um problema sério a nível mundial, cada vez mais a produção agrícola é voltada ao mercado e os hábitos de consumo direcionam a produção agrícola para soja e milho, junto com isso também com os programas de biocombustível ao redor do mundo.
Se nós falarmos para o produtor do centro-oeste brasileiro, onde você tem uma baixa altitude e uma alta temperatura noturna, não tem muita opção para o produtor querer plantar um milho verão ao invés de soja, sem considerar também que o custo de produção do milho é bem mais caro que o da soja. Essa verdade pode ser feita para produtores da região sul e sudeste do Brasil, Fabiano. Mas também essas regiões onde a produção do milho verão tem uma produtividade inferior a 160 sacas por hectare, muitos desses produtores estão optando pelo plantio da soja. Sem contar também que o preço do milho está uma draga violenta, baixo pra caramba, o que desincentiva o aumento da produção do milho verão, Fabiano. Muito bem, Marcos. E aí que nós já entramos dentro dessa seara do produtor brasileiro, nós estamos acompanhando alguns dados, alguns números que já mostram a comercialização brasileira de soja, no caso, na casa de 51% até 53%, dependendo da fonte. E apesar de ser um volume bem maior do que aquele que a gente estava vendo até o começo do mês de abril, até a primeira quinzena, ele ainda assim ele é bem distante dos dados de anos anteriores, o que mostra que nós vamos ter mesmo um volume bastante forte de soja ainda em comercialização no segundo semestre. Como é que fica o preço a ser pago por essa soja, por esse produtor que vai fazer sua entrega, que está comercializando e que vai ter um volume considerável da oleaginosa para negociar a partir do meio do ano? Exatamente, nós vimos alertando isso, Fabiano. Você tem uma curva de preços invertidas. Se você olhar o Chicago vencimento em setembro, a 13,70, agora está caindo 30 centavos, Chicago 34, e você pega um bushel da soja para novembro a $12 o bushel, 13,70 para 12, você tem uma curva invertida. Então quer dizer que não vale a pena você manter a soja armazenada para vender no segundo semestre. Isso a gente vinha alertando a exemplo do ano passado, Fabiano. Muitos produtores, a gente compreende a questão dos produtores terem segurado a soja. O ano passado foi um ano eleitoral no Brasil, muitos tinham preocupação em relação a essa inflação global, por isso, a exemplo do produtor argentino, segurou a produção no caixa para se proteger de uma inflação que já vem diminuindo essa inflação global, menor crescimento global. Você tem grandes países importadores, como o Egito, Paquistão, por exemplo, sofrendo bastante com essa alta dos alimentos. E agora, Fabiano, a partir de setembro, numa condição natural, você tem a entrada da safra norte-americana. O que nos preocupa, Fabiano, o sojicultor norte-americano, ele tem um seguro de preço da soja, o bushel novembro, a 13,76, que é o seguro de preço do governo. Tudo que tiver abaixo disso, ele recebe do governo americano desde que ele efetua a venda da soja no mercado físico. Portanto, agora, Chicago novembro a $12 o bushel, $1,76 abaixo do seguro de preço, isso vai forçar o produtor americano ir no mercado vender a soja física e receber do governo essa diferença, esse cheque, a diferença de preço. Portanto, deve naturalmente ocorrer uma pressão de venda do produtor norte-americano muito grande. E aí podemos ter uma pressão ainda mais negativa e se as condições climáticas para a América do Sul forem positivas para o ano que vem, é bem provável que nós tenhamos esse bushel abaixo dos $10.